TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à saúde. No Correio Político, a chapa Plog e Azevedo se divide para o segundo turno. O Cefet Petrópolis vai promover um evento com mais de 70 atividades gratuitas. E o Correio Serrano é vítima de fake news eleitoral. A informação falsa tem sido compartilhada por grupos de mensagens. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou no início da tarde da última quarta-feira a possibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. O Senac RJ prorrogou as inscrições do Portal do Futuro em Teresópolis e você vai acompanhar aqui como se inscrever. O diálogo com o objetivo de fortalecer os ossos e ampliar a qualidade de vida. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você pode também acompanhar todas as informações das nossas regiões de cobertura pelo nosso site. Além disso, você tem os nossos perfis no Instagram para também curtir, comentar, compartilhar e se informar. @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Além disso, você tem os nossos e-mails e também o nosso WhatsApp. Estão na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675 com DDD 24. Você pode mandar para a gente a sua denúncia, a sua reclamação, problemas referentes a alguma infraestrutura do bairro ou localidade que você mora. Além disso, fotos e vídeos. Não deixe de participar, a nossa equipe está aguardando a sua mensagem. A gente começa a edição de hoje com uma informação importante divulgada pela Defesa Civil. A gente, inclusive, vai colocar na tela para você referente a um aviso do teste das sirenes de alerta e alarme aqui da cidade. Como você vê aí na tela, esse comunicado foi divulgado na manhã dessa quinta-feira e informa então que o teste de verificação das sirenes não vão ser realizados, né? Eles foram cancelados, eles seriam feitos às 10 horas da manhã, mas foram suspensos por conta da previsão de chuva de intensidade fraca a moderada. Ou seja, o porquê disso? Justamente para, se acontecer alguma ocorrência grave ou se for necessário utilizar as sirenes, elas serão utilizadas para realmente alertar a população e não somente como teste, também para não confundir a população referente a esse tema. Então você já sabe, se porventura, obviamente, não é o que a gente espera, mas se a sirene tocar, adote as recomendações que foram já repassadas e passadas pela Defesa Civil, porque não vai ser um teste. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate. Você conhece aquela prática Chantala? É uma prática milenária originária da Índia e é cada vez mais procurada por pais que buscam uma forma natural de promover o bem-estar e o desenvolvimento dos bebês. A Unifase, por meio do Ambulatório Escola, que fica na rua Ívio Naliato, número 869, no Samambaia, está oferecendo um curso gratuito para gestantes e pais. O objetivo é proporcionar aos participantes a oportunidade de aprender a técnica de forma correta e segura e poder aplicá-la em casa no dia a dia com os bebês. Muitas gestantes já participam do curso da Unifase e aplicam as técnicas também aprendidas. Então, se você, porventura, tem interesse, não deixe de passar no Ambulatório Escola, ali no Samambaia, para fazer a sua inscrição e participar dessa capacitação gratuita, lembrando para você.
Ainda falando sobre questões relacionadas a eventos, cursos, capacitações, o Cefet Petrópolis vai realizar a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CPEX 2024, nos próximos dias 15 a 18 de outubro. O evento reúne atividades acadêmicas, educacionais, artístico-culturais, gratuitas e abertas ao público em geral. A edição deste ano traz como tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. Alinhada à 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, serão mais de 70 atividades entre palestras, mesas redondas, comunicações orais e minicursos em diversas áreas, como física, matemática, computação, sustentabilidade, tecnologia e turismo, entre outras. Haverá também exposições, oficinas, salas expositivas dos cursos oferecidos pela instituição e apresentações de alunos participantes de projetos de extensão. A cerimônia de abertura da CPEX 2024 será realizada no dia 15 de outubro, às 9 horas da manhã, no saguão principal da unidade. O evento conta com uma programação intensa e promove atividades até às 10 horas da noite. Para participar, os interessados podem fazer a inscrição durante o evento na recepção. A CPEX, que é realizada anualmente em todas as unidades do Cefet RJ, tem como objetivo criar um espaço de integração, reflexão e aprendizagem, envolvendo tanto a comunidade interna quanto a sociedade de Petrópolis e região. É muito conhecimento, enfim, discussão, debates que vão ser realizados. E, é claro, você pode participar de forma gratuita do dia 15 ao dia 18. Chegou o momento de falarmos sobre política aqui no Correio Petropolitano Debate. Já na última quarta-feira, muita gente se surpreendeu com anúncios dos candidatos à Prefeitura de Petrópolis que não vão para o segundo turno. A chapa Eduardo do Blog do Republicanos e o professor Leandro Azevedo se dividiu no apoio para o segundo turno. Blog, que manteve durante a campanha o discurso de que era fiel aos princípios, divulgou que vai apoiar agora o candidato do PSOL, Yuri Moura. No vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo aparece ao lado do candidato do PSOL defendendo a família e afirma que essa união, e eles fizeram primeiro uma assinatura de uma carta de compromisso com valores cristãos, em que ele acredita. No primeiro turno, a chapa de Blog obteve 19.496 votos e ficou na quarta posição. A gente vai acompanhar, inclusive, esse vídeo divulgado pelo candidato do Republicanos, prestando apoio ao candidato do PSOL. Foi com uma carta de defesa dos valores cristãos que eu cheguei até o meu amigo Yuri Moura, que hoje é o meu candidato a prefeito. Ele está assinando uma carta de defesa daquilo que eu mais acredito. É a única questão que a gente precisava diluir, porque eu conheço o Yuri, conheço o caráter do Yuri. Eu estive com o Yuri durante 4 anos na Câmara e eu confio que ele é o melhor para a nossa cidade. Hoje eu não estou aqui para falar de outro candidato. Estou para falar dele, para prestar atenção nas propostas dele, naquilo que ele quer para a cidade. Eu confio no Yuri, é por isso que ele tem o meu apoio e o meu voto de confiança. Eduardo, muito obrigado, te admiro muito. A gente sempre conviveu muito bem, você é um cara família como eu, você coloca Petrópolis acima de tudo como eu, e o que a gente quer não é um projeto de um partido ou de outro, o que a gente quer é fazer o bem para o povo, para todas as famílias petropolitanas. E caminhar ao seu lado, que tem tantas pautas em comum, a mim me deixa muito feliz e mostra que o sistema não vai vencer. A gente vai ter uma mudança de verdade. É isso. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Fique com Deus. Então, o vídeo do candidato do Republicanos prestando esse apoio. Mas o vice dele, o professor Leandro Azevedo, divulgou também nas redes sociais que não apoiará o candidato do PSOL. Ele disse que mantém seus ideais e, embora não tenha declarado apoio ao candidato Ingo Rames, do Progressistas, pede para que os eleitores não anulem o voto no segundo turno. Ele chega a citar o seguinte, abre aspas, decidi me manter com os meus ideais e honrar cada um dos votos de confiança que recebemos. Essas pessoas apostaram na mudança. No entanto, peço aos petropolitanos que compareçam às urnas e não anulem o voto. Essa é a nossa arma e não podemos desperdiçá-la.
Analisem os dois candidatos e vejam quem tem mais a contribuir para a nossa cidade. Respeito às decisões, porém, eu não irei apoiar o candidato Yuri Moura, fecha aspas, disse Leandro Azevedo. Inclusive, a gente vai trazer esse vídeo também em que ele fala sobre esse trecho. Passando aqui para deixar o meu posicionamento político em respeito aos meus eleitores, em respeito aos amigos, familiares, pessoal do Exército, os professores, os esportistas, enfim, que por defender os meus ideais e por toda a caminhada, eu não irei estar apoiando o Yuri Moura no segundo turno e quero desde já agradecer a confiança de cada um de vocês no professor Leandro Azevedo. Tá aí, né? Ou seja, a gente começa a ver as peças sendo mexidas, né? Já foram apontados aí os apoios, então, para o PSOL, do candidato Eduardo do Blog. Leandro Azevedo se mantém neutro para, né, nesse caso, ele não apoiando nenhum candidato, mas mostrando aí uma aversão referente ao PSOL, ou seja, não declarando apoio. Assim como também foi Dr. Santoro, Bernardo Santoro, que também não prestou apoio a nenhum dos candidatos que foram para o segundo turno, assim como o atual prefeito Rubens Bom Tempo, que também até o momento não se pronunciou referente ao apoio ou a nenhum apoio que dará para o segundo turno. E ele já se aproximando, no dia 27 de outubro, é claro, você vai acompanhar tudo aqui na TV Correio da Manhã. Assim a gente termina o Correio Político de hoje. A gente traz uma informação importante agora para você. Estão circulando nas redes sociais em Petrópolis montagens vinculando a marca do jornal Correio Serrano a uma informação falsa. Isso é fake news. A foto manipulada que circula nos grupos de aplicativo de mensagens dizendo que Bernardo Rossi vai indicar nomes para o secretariado de Ingo Ramos é uma informação falsa e nunca foi publicada pelo jornal. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo uma campanha contra a desinformação e aprovou novas medidas para identificar e responsabilizar quem divulga e compartilha notícias falsas. Além dessa divulgação com o nome do jornal, o Grupo Correio da Manhã sofreu também um ataque político nessa semana. O candidato do PSOL, que concorre ao segundo turno em Petrópolis, publicou em sua conta no Instagram um vídeo editado e que descontextualiza um trecho de um comentário do diretor da redação do Correio da Manhã, o jornalista Cláudio Magnavita, durante uma transmissão ao vivo na TV Correio da Manhã durante a apuração dos votos no último domingo. Em Petrópolis, mais especificamente. Ingo Ramos, do PP, é o candidato mais votado no primeiro turno e recebeu 78.734 votos e concorre no segundo turno com o candidato do PSOL que teve 28.001 votos. Na transmissão, o jornalista fala da expectativa de definição da eleição ainda no primeiro turno e acompanha em tempo real o resultado no portal oficial do TSE, noticiando que em Petrópolis foi decidida a realização do segundo turno. No vídeo manipulado nas redes sociais e publicados na conta do candidato, foram feitos cortes do comentário do jornalista, induzindo a interpretação de modo diferente do que de fato foi falado. Em março desse ano, a gente cita para você, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma série de resoluções para disciplinar as eleições municipais desse ano. Entre elas, a novidade é a responsabilização daqueles que divulgam e compartilham informações falsas, promovendo a desinformação. A resolução do TSE 23.610 de 2019, que trata da propaganda eleitoral no seu artigo 9º, reforça o enfrentamento da desinformação. O artigo 9C proíbe a utilização na propaganda eleitoral de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. A infração à diretriz pode caracterizar abuso de utilização dos meios de comunicação e acarretar cassação do registro ou do mandato,
bem como a apuração das responsabilidades nos termos do artigo 323 do Código Eleitoral. E, além disso, o dispositivo proíbe o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, e que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, a deepfake. Já o artigo 9º estabelece a responsabilização solidária dos provedores de forma civil e administrativa, caso não retire do ar imediatamente determinados conteúdos e contas durante o período eleitoral. A nossa equipe, inclusive, tem divulgado isso para você nos nossos jornais e, obviamente, aqui também na TV Correio da Manhã. Afinal, fake news é crime e é nossa responsabilidade combater. Diante disso, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco para a previsão do tempo. Ainda temos a nossa entrevista de hoje, então não saia daí, ainda tem muita coisa pela frente aqui no Correio Petropolitano Debate, que volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard, âncora do Correio Petropolitano Debate, e eu estou aqui para fazer um alerta para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Estão sendo divulgados, compartilhados em grupos de mensagens, também nas redes sociais, uma fake news, uma notícia falsa vinculada ao nosso jornal, o Correio Serrano. A informação que está sendo divulgada é de que Bernardo Rossi estaria indicando o secretariado do candidato Ingo Rames, ele que é candidato à prefeitura aqui para Petrópolis. Só que essa informação é uma fake news, nós nunca publicamos nenhuma matéria sobre esse tema. E você sabia que divulgar, compartilhar
fake news é crime, o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em março desse ano, divulgou uma série de resoluções e que incluem aí também algumas multas e inclusive penalidades para quem compartilha esse tipo de conteúdo. Se você, porventura, receber essa informação, denuncie no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para esta sexta-feira. Vamos então à previsão do tempo para a nossa região de cobertura. Eu já adianto para você que ainda permanece a tendência de chuva e de queda nas temperaturas para as nossas cidades de região de cobertura. Vamos colocar então aqui no nosso telão as temperaturas para trazer para você tudo isso a partir de agora. A gente começa, claro, com Nova Friburgo e que amanhece nessa sexta-feira com previsão de muitas nuvens no céu e com pancadas de chuva isoladas e que permanece também no período da tarde, viu? Já para a noite, o céu vai estar encoberto e com chuva isolada. As temperaturas vão variar no município entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus, como a gente acompanhou e citou agora, tendência de queda também nas temperaturas. Em Teresópolis, chove ainda mais. O dia amanhece com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. À tarde e à noite, também muitas nuvens no céu e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas na cidade vão variar entre mínima de 14, máxima de 22 graus para esta sexta-feira. Aqui em Petrópolis, a previsão é similar tanto a de Teresópolis quanto a de Friburgo. As temperaturas podem variar entre a mínima, a gente vê no nosso telão, de 15, máxima de 25 graus, ou ainda um pouquinho mais quente do que em Teresópolis. E o dia amanhece com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. À tarde e à noite, a previsão também de muitas nuvens e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas na cidade. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira também amanhece com muitas nuvens e pancadas de chuva que se intensificam no período da tarde, seguindo até a noite com previsão também de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na cidade, as temperaturas vão variar, então a gente vê aqui mínima de 17, máxima de 26 graus em Paraíba do Sul para essa sexta-feira. Já em Três Rios também vai chover nessa sexta-feira, com temperaturas que vão variar entre a mínima de 19 e a máxima então de 27 graus para essa sexta-feira. O dia amanhece com muitas nuvens e há a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas que aumentam durante o período da tarde e também que se mantém essa previsão, tanto para a noite e também não só de chuva, mas de trovoadas isoladas. Então, atenção você que nos acompanha. Porventura, aconteceu alguma coisa, ocorrência, acionamento para a Defesa Civil do 199 ou então pelo Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. A gente vê então aqui uma ligeira queda, algumas mais acentuadas nas temperaturas para a nossa cidade da região de cobertura. Vamos colocar em tela cheia para você, então, para a gente finalizar a previsão do tempo de hoje e aí os respectivos municípios da nossa região e a previsão do tempo para esta sexta-feira. E assim a gente termina, então, a previsão do tempo. Vamos falar de Teresópolis, porque foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, as inscrições para o programa Portal do Futuro do Senac RJ em Teresópolis.
A iniciativa de transformação social é voltada para jovens de 16 a 21 anos e promove orientação comportamental e estimula a inserção no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. As inscrições devem ser realizadas por um link no site do SENAC. No endereço também podem ser obtidas mais informações sobre as turmas, as aulas, previsão de início, que inclusive é do dia 21 deste mês. O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto para prepará-lo para a vida profissional. As unidades curriculares abordam as missões do programa, ou seja, ser pessoa, cidadão, profissional e ser digital, que tem por objetivo ampliar a possibilidade de exercício consciente da cidadania. Além disso, o Portal do Futuro busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho com formação profissional nas áreas de gestão, design, eventos, turismo e hotelaria. Durante o programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras, onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho. Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o primeiro ano do ensino médio e ter renda familiar de no máximo 2 salários mínimos por pessoa, para ser admitido pelo programa SENAC de gratuidade. Para os processos, o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos. Anote você em casa: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Além da documentação necessária, menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. O Portal do Futuro oferece aos participantes auxílio-refeição, todo o material didático e também uniforme gratuito. Desde janeiro de 2023, o SENAC-RJ é signatário do Pacto Global da ONU e o Portal do Futuro está contemplado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS 4, Educação de Qualidade, e ODS 10, Reduzir as Desigualdades. Então, se porventura você que é jovem teresopolitano quer participar, mais uma oportunidade, prorrogado até então a próxima segunda-feira, as inscrições. Não deixe de realizar essa inscrição, até porque o programa já começa neste mês. Mudando de assunto, a gente fala sobre estatísticas a partir de agora. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de setembro, foi de 0,44% e ficou 0,46 ponto percentual acima da taxa de agosto. No ano, o IPCA acumula uma alta de 3,31% e nos últimos 12 meses, ou seja, considerando o mês de outubro de 2023 até outubro desse ano, é de 4,42%. Vamos acompanhar a análise do André Almeida, coordenador da pesquisa, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. O IPCA de setembro foi de 0,44%, acima da variação observada no mês de agosto de menos 0,02%. Com esse resultado, o IPCA acumula uma alta de 3,31% em 2024 e o acumulado nos últimos 12 meses acelerou de 4,24% para 4,42%. No mês de setembro, os principais impactos vieram das altas nos grupos habitação e alimentação e bebidas. No grupo habitação, que teve alta de 1,80%, a principal influência veio da energia elétrica residencial, que subiu 5,36%. Em setembro, esteve em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, lembrando que no mês de agosto estava em vigor a bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional nas contas de luz. Os produtos alimentícios subiram após 2 meses consecutivos de queda. Destacam-se no mês de setembro as altas de 2,97% das carnes e de 2,79% das frutas. O clima bastante seco e a forte estiagem em diversas regiões do país foram fatores que contribuíram para essa alta nos preços em setembro. Por fim, o INPC foi de 0,48% em setembro
e o acumulado nos últimos 12 meses passou de 3,71% para 4,09%. A gente acompanhando, né, a alta principalmente dos alimentos, das carnes. Obviamente, essa estiagem que todo o país enfrentou durante esse período agora tem gerado essas consequências aí, né, e obviamente o aumento no valor também desses produtos. Aquele período entre safra que a gente bem conhece e sabe que infelizmente acaba pesando no bolso do consumidor. Mudando de assunto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou no início da última quarta-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 8.000 de 2021, que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, ou seja, no STF e em outros tribunais superiores. A PEC foi aprovada no Senado em novembro do ano passado e agora tramita na Câmara. Agora, após a aprovação na CCJ da Câmara, a PEC segue para uma comissão especial formada para analisar a proposta. Em seguida, será analisada pelo plenário da Câmara. A PEC recebeu 39 votos favoráveis e 18 contrários na comissão. Para o relator da proposta, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o objetivo do projeto é defender a democracia. Ele até cita que é uma revalorização do poder legislativo e do mandato parlamentar e que não seria razoável em nenhuma democracia que uma única pessoa utilize-se do poder de uma caneta para desfazer decisão de todo um Congresso Nacional. A PEC proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Também ficam vetadas decisões monocráticas com poder de suspender a tramitação de propostas legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para qualquer poder. As decisões monocráticas são aquelas tomadas por apenas um magistrado. Trata-se de uma decisão provisória que precisa ser confirmada em conjunto dos ministros da Corte. Em agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal, do STF, confirmou a suspensão por tempo indeterminado da execução das emendas parlamentares ao orçamento da União. Também foram suspensas as emendas individuais de transferência especial, as chamadas emenda PIX, que permitem a transferência direta a estados e municípios por indicação individual de um deputado ou senador, mas sem que seja necessário vincular a verba a projeto, programa ou convênio específicos. E por isso, tem essa discussão, é algo que a gente sempre traz aqui no Correio Petropolitano Debate, nossa equipe em Brasília, inclusive, sempre acompanhando todos os desdobramentos e, é claro, a gente vai atualizando isso para você. A Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro deu mais um passo no quesito integração de forças e inovação. O governador Cláudio Castro conferiu este avanço na tarde da última quarta-feira. Você, inclusive, está vendo as imagens na tela. Ele visitou o ambiente tecnológico que compõe a nova sala de operação e inteligência do Centro Integrado de Comando e Controle, que é um centro que tem câmeras de segurança, contam com veículos específicos, drones, e ele é integrado justamente por isso. Todos os sistemas de tecnologia, de câmera, de monitoramento estão vinculados a esse centro de comando e é onde é possível ali os agentes realizarem algum patrulhamento, aviso ou até mesmo solicitar a demanda para algum policial, seja civil, militar ou até mesmo em conjunto com a Guarda Civil. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para falar sobre a prevenção da osteoporose. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já já. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard, âncora do Correio Petropolitano Debate, e eu estou aqui para fazer um alerta para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Estão sendo divulgados, compartilhados em grupos de mensagens, também nas redes sociais, uma fake news, uma notícia falsa vinculada ao nosso jornal, o Correio Serrano. A informação que está sendo divulgada é de que Bernardo Rossi estaria indicando o secretariado do candidato Ingo Rames, ele que é candidato à prefeitura aqui para Petrópolis. Só que essa informação é uma fake news, nós nunca publicamos nenhuma matéria sobre esse tema. E você sabia que divulgar, compartilhar
fake news é crime, o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em março desse ano, divulgou uma série de resoluções e que incluem aí também algumas multas e inclusive penalidades para quem compartilha esse tipo de conteúdo. Se você, porventura, receber essa informação, denuncie no site do Tribunal Superior Eleitoral. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista e como citamos no início, vamos abordar aqui a questão da saúde. Em comemoração ao Dia Mundial da Prevenção da Osteoporose, realizado em outubro, o Instituto Grupar de Petrópolis vai promover, nos próximos dias 24 e 25 de outubro, uma campanha voltada à conscientização e prevenção da doença. A data reforça a importância de tornar a prevenção da osteoporose e das fraturas uma prioridade global de saúde. A gente vai conversar então sobre esse tema com a doutora Wanda Heloísa Ferreira, ela que é presidente do Gruparge e reumatologista. Doutora Wanda, obrigado pela sua presença aqui com a gente, ela que já participou em outras oportunidades aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Richard, por mais essa oportunidade de nós podermos divulgar não só a campanha de prevenção de osteoporose, mas também um pouquinho do Instituto Grupar de Petrópolis. Maravilha, doutora Wanda, é sempre um prazer recebê-la aqui. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre essa campanha. A gente citou aqui que ela está acontecendo justamente no mês que é voltado à prevenção da osteoporose. O que a população pode esperar nessa campanha? Como que está sendo realizada? Vai ter alguma atividade? Ela é gratuita para a população? Então,
Essa campanha já é um evento tradicional, né? Realizado pelo Instituto Gruparge aqui na cidade de Petrópolis. E qual é o objetivo dessa campanha? É nós podermos rastrear a população de forma gratuita, rastrear a população para a possibilidade daquela pessoa ter osteoporose ou até mesmo osteopenia e, com isso, indicar, sugerir, né, avaliar e tratar essa patologia antes que a fratura ocorra, né? Perfeitamente. Porque todos nós sabemos que a osteoporose, de longe, não é uma doença de pessoas muito idosas, né? Porém, é uma doença que pode trazer consequências muito sérias, como uma fratura, né? E uma fratura num osso, uma fratura maior, ela pode trazer complicações e colocando até mesmo em risco a vida dessa pessoa, né? Com certeza, doutora Wanda. Vamos lá. A gente, quando fala sobre osteoporose, obviamente todo mundo já assistiu comercial na televisão sobre algum remédio, algo assim do tipo. Mas eu queria que a senhora pudesse explicar para quem está nos acompanhando exatamente o que é a osteoporose e a partir de que ano ali, a que idade a população deve ficar mais atenta ou como se prevenir já logo no início, desde novo. A osteoporose, nós podemos, assim, de uma forma muito simples, dizer que é uma redução da massa óssea com uma diminuição principalmente da força óssea, da resistência óssea. Daí a chance de fraturar. Exato. Então, é uma doença que pode incidir nos dois sexos, mas é preponderante no sexo feminino. E aí nós pensamos que ela ocorre, ela passa, a gente tem que ter uma preocupação, principalmente na mulher no período da menopausa, né? Logo na pós-menopausa. Porém, a gente tem que dizer que a prevenção da osteoporose, ela ocorre desde o dia que a criança nasce, certo? Por quê? Porque a prevenção da osteoporose, ela se faz basicamente pelos alimentos, de forma alimentar. Se você tem uma alimentação durante toda a sua fase de crescimento, uma alimentação rica em cálcio, aí você vai se tornar um adulto com uma boa reserva de cálcio no osso, que é onde nós temos a maior reserva, né? E com isso, quando chega lá, a mulher chega lá no período da menopausa, ela vai ter consequências menores, ok? Mas é importante que a gente diga que a alimentação rica em cálcio desde que se nasce, a melhor prevenção da osteoporose. E, doutora, você comentou justamente sobre as mulheres aí terem infelizmente, né, uma possibilidade maior de ter a doença. Existe um motivo específico para que as mulheres tenham essa possibilidade, digamos assim? Exatamente, porque no climatério, quando ocorre a menopausa, o que é? Você tem uma diminuição abrupta da produção, da sintetização do estrogênio, e que é importantíssimo, certo? O estrogênio, ele atua na mulher, né, de uma forma sistêmica, inclusive no osso, né? E ou isso seja, digamos importante. que é uma parte também hormonal, que também afeta... Exatamente, exatamente. E evidentemente que não é a única causa. Nós temos também várias patologias, várias outras doenças que podem concorrer com osteoporose, né? Como hipertiroidismo, hipotiroidismo, doenças da paratireoide, principalmente.
e doenças renais, né? Doenças reumatológicas, em especial a artrite reumatoide, que aliás nós estamos na semana, né, de conscientização da artrite reumatoide. O Dia Mundial é agora no sábado, dia 12. E outra coisa também importante, que existem alguns medicamentos que podem levar a uma diminuição dessa massa óssea. E principalmente o corticoide. E reumatologista prescreve muito corticoide, como o pneumologista, dermatologista, etc. e tal. Mas não são só o corticoide, não é o único vilão, né? São vários. Vários medicamentos, como anticonvulsivantes, como diuréticos, né? O diurético de uso crônico também. E então nós temos assim várias medicações que podem também se juntar a essa diminuição de massa óssea. E doutora, referente ainda a esses cuidados, a senhora comentou justamente sobre a questão de que ser num período ali, principalmente para as mulheres, depois da menopausa, mas isso não se limita somente às mulheres. Obviamente, nos casos, nos homens, ele pode ser um pouco menor, mas também pode acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que a população, aí, independentemente do sexo, pode ficar atenta aos sinais de que pode acontecer esse enfraquecimento. Exato. Olha, uma das coisas, é claro que a doença pode acontecer também nos homens, e quando ela acontece é numa idade mais tardia, né? A gente deve se preocupar com o homem acima dos 70 anos, mais ou menos, porque depois dos 25, 30 anos, a mulher começa a perder, todos nós começamos a perder o osso. Porém, o homem perde de forma muito mais lenta do que a mulher por fatores hormonais, né? Agora, se preocupar com a perda de massa óssea, com a osteopenia mais importante ou com a própria osteoporose. Quando você está sobre um regime de tratamento crônico, por exemplo, ou com um regime de quimioterapia, que também os quimioterápicos, né, o tratamento do câncer, pode concorrer com perda de massa óssea. Mas eu diria que nós temos fatores ambientais que colaboram muito com isso e antigamente a gente dizia principalmente nos homens, mas hoje as mulheres estão bebendo muito, entendeu? Então o uso abusivo de bebida alcoólica, o uso abusivo do café, da cafeína, né? O uso abusivo de refrigerantes à base de cola, né? Entendeu? Enfim, o uso de drogas ilícitas. Isso são fatores ambientais que concorrem para perda de massa óssea, diminuição da massa óssea. Outra coisa também é o sedentarismo. Porque o que acontece? A pessoa sedentária, aquela pessoa que não faz exercício, não faz atividade física importante, corriqueira, ela tem um maior enfraquecimento muscular, né? E com isso, ele tem uma diminuição do equilíbrio e uma maior chance de queda. Se você já tem uma diminuição de massa óssea e tem uma maior chance de queda, fatalmente você terá uma maior chance de fratura. E doutora, falando agora sobre o diagnóstico, como esse diagnóstico ele é feito e, obviamente, qual é o próximo passo em caso positivo? Perfeito. Olha, em relação ao diagnóstico, nós temos o exame, que é um exame padrão ouro, né, para verificar a diminuição da massa óssea, que é a densitometria óssea. Nós vamos realizar agora, na campanha, o exame de ultrassonometria de calcânio, que é um exame de rastreamento da população. Aí, digamos que de cada 10 exames, a gente consiga captar 4, 5 pessoas que tenham já uma diminuição de massa óssea lá no calcânio. Essa pessoa vai ser separada e nós vamos, então, investigar para a osteoporose. Mas
Tem uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer. Não se trata osteoporose ou osteopenia apenas pela densitometria óssea, certo? É um exame padrão ouro? É, mas não é o único exame. Nós temos que fazer uma busca ativa por uma microfraturas ou por fraturas, né? Principalmente em nível da coluna vertebral, coluna torácica, coluna lombar, porque às vezes você começa a ter microfraturas na vértebra e não sente dor. Mas quando a gente põe o olho na radiografia, a gente verifica já a deformidade daquela vértebra. Então, uma busca ativa por fraturas e principalmente nas pessoas que começam a perder estatura, né? Quando você já perdeu, você tem uma estatura na fase adulta, né? Digamos, 20 anos de idade, 22 anos, você não vai crescer mais, então você tem a sua estatura. Aí você, com 55, 60 anos, você perdeu 3 centímetros. Opa! Isso chama muita atenção. Então, o número em si é um indicativo de que a pessoa deve procurar um médico? Exatamente, exatamente. Ninguém perde estatura se não tiver algum problema. Dizer que diminuiu de altura porque tá idoso, isso não justifica, ok? Muito bem. Então, densitometria, raio-x, né? Nessa busca ativa por fraturas e exames de sangue. Porque, vejam bem, se você, nesses exames de sangue, você tiver uma osteoporose devido a um tumor de paratireoide, tumor benigno, não estou falando de malignidade, um tumor benigno de paratireoide, não adianta você tratar a osteoporose. Você tem que retirar esse tumor e aí, então, você tratar. Porque senão você está enxugando gelo, como a gente diz no popular, né? Então, será que você não tem um problema renal que esteja justificando essa perda de massa óssea? Então, volto a dizer, não se começa um tratamento para osteoporose sem realizar, além da densitometria, raio-x, uma investigação. De um modo geral. De um modo geral. E exames de sangue e de urina. Exame de urina, por quê? Porque tem que dosar o cálcio na urina. Porque se você tiver com uma calciúria muito aumentada, o seu problema não adianta você tratar a osteoporose. Você tem que tratar a causa da perda desse cálcio nível renal. Entende? Então, são detalhes que fazem a diferença quando a gente vê o paciente tratando de osteoporose só com uma densitometria. Fez exame de sangue? Não, não fiz. Fez raio-x? Não, não fiz. Caramba, que osteoporose é essa? É identificar o motivo pelo qual ele teve aquele problema. Exatamente. Ali, né? Pode até ser devido ao uso crônico de uma certa medicação, como o corticoide. E doutora, falando agora mais um pouquinho sobre essa campanha, dia 24 e 25 agora de outubro, inclusive temos até um livro aqui que também vai ser distribuído. Queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo desse livro, o que ele apresenta. Esse livro é um livro que o Instituto Grupar de Petrópolis ajudou a escrever, né? É um livro que o título é Tudo o que você precisa e gostaria de saber sobre osteoporose. É um guia prático, porque nós lá no Instituto, nós trabalhamos com a educação do paciente, a educação da sociedade. Aliás, não precisa ter doença reumática para frequentar o Grupar. É a educação em saúde para a população, né? E cá para nós, né? Muitas vezes a gente adquire saúde através de uma doença. Exatamente. Não é? Porque ter saúde não significa não ter doença. Às vezes você não tem doença nenhuma, mas também não tem saúde. Né? E não sabe porque justamente não frequenta um profissional, não faz um acompanhamento e por aí exatamente, vai. Exatamente. Então, esse livro vai mostrar, né, todas as causas, a importância da alimentação,
a importância dos exames de sangue, de urina, densitometria, e também mostrar um roteiro de tratamento, porque existem, hoje nós temos inclusive medicações biológicas, são medicações de ponta, para aquelas pessoas que apresentam osteoporose com altíssimo risco de fratura. Outras nem têm tanto risco de fratura, né? Então, isso daí para cada pessoa é um tratamento. Não existe um tratamento estándar para todos, né? Aquela pessoa que tem uma osteoporose, que já tem passado de fratura, esse paciente ele é mais grave, porque uma vez fraturada, a chance de fraturar novamente é muito grande. Doutora, me surgiu uma seguinte dúvida. A gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, têm escoliose ou então algum problema de coluna. Isso pode ser um agravante também? Mas não necessariamente para osteoporose, né? A escoliose é um desvio postural, né? Que a pessoa apresenta e desenvolve na adolescência. E tem tratamento. Se você faz o diagnóstico de uma escoliose na adolescência, você pode sim usar o colete de Milwaukee, e esse colete vai colocar a sua coluna o mais reto possível, né? Mas digamos que você não tratou, você desenvolveu a escoliose por si só, ela não dói, certo? Ela vai doer na idade mais avançada por conta da artrose, da osteoartrite que se instala mais precocemente na pessoa que tem escoliose, mas não necessariamente a osteoporose. Perfeitamente. Doutora, a gente está aqui chegando ao fim desse nosso bate-papo super produtivo, que a gente trouxe aqui diversos pontos, falamos sobre tratamento, prevenção, enfim. Alguma informação importante que talvez a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu quero dizer que osteoporose é uma patologia que pode sim ser prevenida, né? E é importante que a população saiba disso, como se prevenir da doença, que pode trazer consequências muito sérias, e que nós estaremos no dia 24 e 25 agora de outubro, durante todo o dia, a partir das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde, nós estaremos lá no Instituto realizando os exames de rastreamento para a osteoporose, dando aconselhamento, e também teremos o exame em parceria com os laboratórios BAF, os exames também para a prevenção de hepatite C, detecção precoce da hepatite C, que também é uma doença que merece muita atenção, né? E totalmente gratuito, nós teremos ginástica, teremos oficina de alimentação rica em cálcio, assim, ao vivo, para todos aprenderem a fazer alimentos ricos em cálcio, e teremos palestras, enfim, várias atividades nesses 2 dias. Serão muito cheios de boas novidades. Tá certo. É importante, inclusive, esse trabalho multidisciplinar também, até porque a partir do momento que, por exemplo, a alimentação ali não está o suficiente com cálcio, aí entra o profissional nutricionista também para ajustar ali também aquela alimentação. Enfim, então não deixe de participar no dia 24, dia 25 agora de outubro. É gratuito, é informação, é conhecimento, é promoção da saúde e prevenção à osteoporose. Doutora Wanda, muito obrigado pela sua presença. Nós pedimos só uma ação social, material de limpeza, para ajudar o Instituto, que é uma instituição sem fins lucrativos. Eu agradeço imenso mais uma vez essa oportunidade, Richard. A gente que agradece, doutora Wanda, a sua presença. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. A gente volta amanhã, sexta-feira, meio-dia, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC
A TV do Correio da Manhã.